Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Estudando no Exterior. E hoje vamos falar um pouco sobre o programa de au pair e estudar na França, com a Letícia do Let's no Mundo. Olá, gente! E... Olá! Oi, tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá aí? Tô bem, prazer, né? A gente nem se conhece. Prazer! Deixa eu tentar colocar um filtro aqui pra melhorar essa minha cara de Certo! sono. Eu Já tá um pouco tô. tarde aí, né? Tá, é meia-noite aqui já. Acho que assim Nossa! fica melhor. Ai, gostei! Então vai ser isso. Pronto, vai ser. Opa, aqui. Show! Então, Letícia, você tá na França, não é isso? Isso mesmo, E aí, no programa de au pair, né? isso. E aí, vamos começar então? Me conta mais. Vamos Se lá, apresenta pro pessoal. É. beleza. Prazer, gente. Meu nome é Letícia, eu tenho 25 anos. Eu tô aqui na França hoje como au pair desde agosto de 2019. Eu me formei em administração pública na Unesp e aí no meu terceiro ano de faculdade eu consegui uma bolsa de Santander para estudar na Espanha. Então, eu estudei 6 meses durante o terceiro ano da facul na Espanha. Voltei para o Brasil, terminei a facul, comecei a trabalhar. E aí em julho de 2019, né, eu já estava me organizando para pedir demissão do meu trabalho e vir ter uma experiência internacional de novo, assim. Aí eu vim para a Europa como WordPair. Aí, assim, eu já estava organizada para vir o au pair, mas é como eu já iria vir para a Europa, eu vim um mês antes para ser o Worldpackers na Croácia. Então eu trabalhei, fiz um trabalho voluntário na Croácia um mês antes de Nossa. chegar aqui na França. Então foi esse, Nossa. esse é um resumão. Menina, já fez muita coisa aí no exterior, viu? Que legal. Um currículo bacana. Sim. Ah, Uhum. então, me conta mais aí um pouquinho desse programa de au pair, que tem muita gente que não conhece e não sabe como é que funciona. Uhum. Bom, o programa de au pair, ele é para assim, para resumir e começar para a galera entender, o seu trabalho é de babá, né? Você cuida de criança. Mas aí como que funciona a troca, né? Você vem para uma família, você mora com uma família, na maioria das vezes nativa, né, do país que você está indo, porque o au pair tem vários países da Europa, Sim. né, Estados Unidos, etc, que é o mais conhecido. Você fica na casa, você mora com uma família nativa, eles te dão o alojamento, né, a comida e mais um pocket money que a gente chama, que é a gente pode traduzir como salário, mas é como uma mesada, talvez, porque não entra dentro das leis salariais, assim, né? Então, Sim. enfim, um dinheiro Ah, tá. que Dinheiro. eles te pagam por semana. E aí, Ah, como que é o au pair boa. aqui na França? Ele é legalizado, né? Você tem um visto de au pair. A diferença é Nossa. que muitas pessoas. Sim, por que que o au pair na França e na Europa em geral ele não é muito conhecido? Porque no Brasil a gente tem muito assim, au pair nos Estados Unidos, né? A gente não conhece Sim. muito na Europa. É porque não tem agência. Só na Holanda aqui que é Hum, obrigatório ter agência. Mas na ah, França, na interessante. Alemanha, que são programas legalizados. Quando eu falo legalizado, tem um visto de au pair que, né, no consulado, tudo certinho, mas não é necessário agência. Então, assim, acaba não ficando tão conhecido por conta disso, né? Porque as agências que divulgam mais, então, STB, Sim, CI, faz sentido. E exatamente. aí, como foi que você encontrou, então, essa família? Então, é por um site que chama Au Pair World. Ah, Nesse site você consegue encontrar famílias do mundo inteiro, tipo, para Austrália, para o mundo inteiro. E como que eu tomei conhecimento assim desse programa? Foi por meio de outras meninas, né, que eu acabei conhecendo no YouTube e essas coisas, e fui acompanhando a rotina delas e fui me inteirando de como é esse programa.
Mas assim, qual que são os primeiros passos, né? Tipo, beleza, Letícia, quero ser au pair, como que eu faria? O primeiro passo é você procurar a família no Au Pair World. Então, você faz seu perfil, é gratuito. É um site super confiável, assim. Você faz seu perfil lá, vão ter várias famílias que, né, com perfis, tudo. Você faz uma, por exemplo, vamos assim dizer, mais popularmente, é tipo um Tinder, né? Você faz seu perfil, você fala, estou interessada em crianças de até, sei lá, tipo, não quero crianças menores de 3, não quero, entendeu? Sim, E aí o perfil o site vai te dar os matches, assim, tipo, ó, essas entendi. famílias têm a ver com as restrições que você colocou. Boa. Interessante, então. Sim. E aí, por exemplo, na Europa, quais são os países que têm o visto para au pair? Porque o que que acontece? Tem muitas meninas, tem grupos no Face, inclusive, tá, gente? Que é E tipo, já vi também esses grupos no Face. isso, Au Pair na Europa, Au Pair Grupão, BR, tem vários grupos que lá também dá para achar família, tá? Também tem a opção, tipo, por exemplo, você quer ir ser Au Pair na Holanda, você põe Au Pair na Holanda no grupo no Face, vai ter meninas lá colocando. Na França é Au Interessante. Pair in France, que aí você vai achar. E assim, por exemplo, tem muita gente que é au pair às vezes no Reino Unido e tudo mais. Muitas Uhum. meninas, quando fazem isso, ou elas têm dupla cidadania, que aí é super ok, né? Não precisa do visto. Mas muitas meninas fazem no período que é o visto de turista. Então você não está De 3 meses. legalizado. Exato, é. Você não está legalizado assim 100%, né? Porque era para você estar de turista e você está exercendo alguma atividade. Hum, Mas existem países como Alemanha, França, Bélgica, Alemanha, França, Bélgica, França, Alemanha, França, Bélgica, Alemanha, França, Holanda? Holanda, esses quatro, isso. Que é totalmente legalizado o programa de au pair. Você tem um visto de au pair para o país. Ótimo, já facilita então, com certeza. E para tirar esse visto é simples? Basta você apresentar que você encontrou uma família, tem que pagar alguma coisa? Isso, é simples sim. Você, por exemplo, você encontrou. Então, eu voltando lá. O primeiro passo, você encontrou a família, né? Você faz seu perfil, você começa a mandar mensagem para as famílias que te interessam, tem essa Sim. troca. Fechou a família, né? Fala assim, é essa família que eu vou. O primeiro passo é fazer um contrato com a família. O Hum, contrato, o modelo de contrato varia de acordo com o país que você for, né? Então, por exemplo, para a França, tem no site do consulado um modelinho de contrato que você tem que fazer, você e a família. Então, você faz esse contrato, né? Esse é um dos documentos que você tem que apresentar na hora de tirar o visto. Aí, eu tô até aqui com a colinha dos outros documentos que você precisa, né, na hora. Então, assim, é passaporte, é fotografia de documento, tem que fazer uma carta de motivação em ah, francês, no caso, para a França. nossa. E tem que. Mas assim, não é um seletivo, sabe? É só para ter ali, né? Eu não sei, porque, igual, eu não conheço Sim, ninguém que já tentou que visto de au pair na França e não isso foi conseguiu, rejeitado, né? Não, né? Não sei. conheço ninguém, assim, das meninas que estão aqui, a gente não tem nenhum caso. Por exemplo, e também tem que ter seguro viagem, e isso não é obrigação da família pagar. Da pessoa que tá indo, né? Que é responsável. Isso. Mas assim, por exemplo, minha família pagou. Então tudo é negociado. O mínimo o mínimo que a família é obrigado a arcar é muito pouco, né? Mas muitas famílias, por ser muito pouco, elas acabam arcando com outras coisas, assim, Ah, porque para interessante. eles não custa nada. Tipo, não custa muito. E aí, assim, dos documentos para a França, você precisa ter a certidão de nascimento, comprovante de residência no Brasil, carta de motivação em francês, o contrato assinado, e você precisa ter um atestado. Essa lei mudou em 2019, em março de 2019. Que agora a gente precisa ter um atestado comprovando o nível de francês A1, que é o básico do básico. Certo. Mas Para quem esse vai para a nível, França, né? Isso isso vai para quem vai variar para também França. de país, né? Exatamente. Eu sei que para a Holanda você não precisa testar, né, nenhum idioma, tipo, para o consulado, mas para a Alemanha você também precisa do A1 em alemão. Sim, Só que entendi. é legal que esse comprovante ele não precisa ser uma prova de proficiência. Ele pode ser por exemplo, eu usei da minha escola de francês que eu fazia no Brasil,
Então, um atestado da escola foi suficiente. Tem muitas meninas que fazem aplicativos no, sabe, Duolingo, não sei. Ah, E, a, sim. E e aí, serve para assim, provar o idioma, né? e serve para comprovar. Então, é uma comprovação, assim, bem tranquila, sabe? Não é nada Tá. super complexo. Hum. E é isso. E a taxa do visto, ela é 100 euros para a França. É, o euro tá bem carinho, né? Então, um pouquinho Então, tá aí. pesado, é. Mas, normalmente, eu vim em julho de 2019, agosto, sim, paguei R$ 480. É, É. acessível. Deixa eu ver aqui que já fizeram algumas perguntas. Existe tempo mínimo de estadia exigido para fazer o au pair? Um mínimo para a França, né? Para os Estados Unidos, sim, tem um mínimo, que eu acho que é de um ano, mas eu não tenho certeza. Mas para a França, não, não tem um mínimo. Você pode, o seu visto, ele vai ser de até um ano, então você pode conseguir. É que assim, é muito difícil você achar famílias que te queiram por 3 meses, né? Porque é um processo burocrático para ela falar assim, eu vou te trazer para cá só para ficar 3 meses com você. Então, Não vale é muito a raro. pena. Então, assim, mas não existe um mínimo, né? O consulado ele vai emitir um visto baseado na data que está no seu contrato com a família. Ah, Então, tá. Então, tudo vai depender do contrato e o acordo que você tiver com a família, não é isso? isso, mas o máximo é de um ano e depois que Sim. você já está aqui, você pode renovar por mais um ano o visto. Mas aí também dependendo de um outro contrato, um novo contrato, no Exatamente, caso. aí você tem que ter uma outra família ou a mesma. E aí são os Sim. mesmos documentos para você renovar, mas aí você faz isso direto daqui, você não precisa voltar ao Brasil. Ah, já facilita, então, com Já certeza. facilita. Ah, e perguntaram também se tem idade mínima para ser au Tem. pair. É de 18 a 30 anos o au pair na França. Isso é uma Ah, coisa muito certo. legal, porque nos Estados Unidos é até 26. Então, muitas meninas, às vezes, sei lá, 27, tudo, acabam achando que não tem mais como ser au pair, e aqui é até os 30. E tem muita gente, tipo, eu tenho 25, né? E antes de vir eu ficava, né, só vai, tipo, as meninas devem ter tudo 18, 19. Só que não, assim, a maioria, na verdade, tem, tipo, 25, 26. Sim, é. Ah, e você Porque, já conheceu outras pessoas aí, no caso, então, que são au pairs? Você tem sim, a gente contato com as tem, meninas? Ai, muito. que Porque legal. tem muita gente, tipo, muita. No nosso grupo do WhatsApp, por exemplo, tem umas, sei lá, 150 meninas, assim, é. Nossa! Tem, Só na é França muito. isso? Tá na França. Na França tem muita Caramba. gente. É que é Caramba. pouco conhecido, mas não é raro, sabe? Tem, tipo, muita gente Sim, mesmo. que legal. Ai, muito interessante. E me diz uma coisa, tem alguma obrigatoriedade de você estar estudando ao mesmo tempo que você é au pair ou não? A É partir, totalmente independente. desde março de 2019, não tem mais. Antes, você tinha que estar Ah, você tinha que estudar o francês enquanto você estivesse au pair. Hoje, não é mais, tipo, por exemplo, antes, um dos documentos para você tirar o visto, você tinha que ter inscrição numa escola de francês e tudo mais. Hoje em dia não precisa mais. uhum. E também não é mais obrigação da família, então a família não precisa pagar. Mas, por exemplo, a minha família pagou meu curso de francês um trimestre também. Ai, que legal. Então, uma coisa que eu acho legal falar para o pessoal que tem interesse, esse intercâmbio ele tem um custo-benefício muito bom. Foi até por isso que eu escolhi ele. Porque, assim, o seu investimento inicial, né, ele é muito baixo. Assim, falando em números, Uhum. eu gastei 100 euros com a taxa do visto. A minha passagem aérea de ida, eu paguei em torno de R$ 1.500 na época. Uhum. Enfim, É. foi possível esse valor. Porque você não precisa comprar passagem de volta, só de ida. Sim. Eu tive que pagar a taxa de passaporte, porque meu passaporte estava vencido, que é uns R$ 300. E o seguro viagem, que minha família ela me reembolsou quando eu cheguei, mas eu paguei ele, e aí foi 200 euros o ano do seguro viagem. Então, Boa. isso É. foram todos os meus gastos. Nossa, sim, vale a Então, pena, assim, assim, se a para quem gente quer ter uma for ver, experiência no exterior. Super exato, e compensa. todo, por exemplo, e o valor, sim, e aí quando você vem para cá, por exemplo, você não gasta com comida, com alojamento, né? E você ainda ganha aqui na França, o mínimo é 80 euros por semana. Então, por Hum. exemplo, na verdade, que é 320 euros no mês. Só que esse valor é livre para você, né? Porque, por exemplo, eles pagam meu telefone, minha internet, pagam meu vale transporte, tipo, para usar o transporte limitado Sim, em sim. Paris.
Nossa. Pagaram meu curso, pagaram meu seguro viagem. Então fica esse valor assim livre e aí o dinheiro que eu gastei para vir eu já recuperei tipo em 3 meses de intercâmbio. Nossa. E fora a experiência também, o quanto você está Exatamente. aprendendo aí, desenvolvimento, Sim, se desenvolvendo e conhecendo outras pessoas também. Eu acho que deve ser incrível mesmo. sim, é incrível. Assim, é o meu terceiro tipo de intercâmbio, assim, né? Eu fiz o com bolsa de estudos, o Worldpackers e agora o Au Pair. Eu acho que todos têm pontos bons, né? Pontos negativos e positivos, assim. Mas uma coisa que eu vejo, assim, do Au Pair, que é muito positiva, é que você realmente tem uma imersão no idioma, sabe? Porque Sim. você mora na casa da família, você cuidar de criança em outro idioma, eles não têm papas na língua para te corrigir, sabe? Nossa! E isso é, assim, é um pouco, tipo, chocante, mas é ótimo porque normalmente as pessoas têm, né, assim, ai, tá tudo bem. Tipo, por exemplo, quando eu morava na Espanha, meus amigos não ficavam me corrigindo, sabe? Eles ficavam, tipo, a gente entendeu, tá tudo bem. E eu vejo como eu melhorei meu francês muito mais rápido aqui em 6 meses do que os 6 meses que eu fiquei na Espanha. É, faz sentido mesmo. Até porque numa família, né, com as crianças, imagina. E aí, Sim. as pessoas estão perguntando, é apenas as meninas podem usufruir do au pair? Também tem a possibilidade para homens? Tem, pra França tem, pode ser homem ou mulher. Tanto é que a gente tem Hum, alguns amigos meninos aqui também que fazem e tal. O nossa, ex-au não pair, sabia. sim, o ex-au-pair da minha família, ele era um colombiano, ele ficou 2 anos aqui. É Que menino. legal. E as famílias têm aceitado assim de boas, né? Porque geralmente cuidar de criança eles preferem que seja uma mulher, por exemplo. Mas eles têm aceitado assim tranquilamente homens também. Sim. A minha família, eles preferem meninos até. Tanto é que o próximo au pair vai ser menino. Mas é porque eu cuido de 2 meninos. Eu acho que se a criança é menina, eu acho que eles não vão se sentir tão Sim, confortáveis também. Mas quando é menino, assim, as famílias até gostam que seja porque fica um irmão mais velho, assim, né? sim, com certeza ajuda. E estão perguntando também quais são os requisitos para ser au pair. Tem algum requisito específico? Tem. Vou colocar aqui que eu também fiz essa colinha. Tudo isso, gente, só para comentar com vocês, eu fiz no meu último post, eu coloquei várias informações lá escrito, tudo para quem tiver interesse. Tem dois requisitos. Ter entre 18 e 30 anos, né, que é o que eu falei para vocês, e comprovar o nível básico A1 em francês, para a Que França, é né, justamente para o visto, né? Que você falou que para o precisa visto. para o visto. Isso. Exatamente. É Boa. claro que assim, por exemplo, se você tem CNH, se você fala inglês, algumas coisas é um plus para você encontrar famílias, porque tem várias famílias, principalmente aqui na França, que querem au pair que expliquem, que tipo, que falem inglês com as crianças. Não é o meu caso, a minha foi bom eu falar inglês, né? Foi um plus assim para eles, mas eles não fazem questão que eu fique falando inglês, até porque para mim não era o que eu procurava. Eu queria falar só em francês aqui. Você queria o francês mesmo para treinar o seu francês, não é isso? Exatamente. Boa. Mas várias amigas minhas aqui, elas só falam inglês com as kids, assim, com as crianças, com as famílias. Então, assim, muita gente me pergunta, ah, mas eu tenho, tipo, só com o básico de francês dá pra ir? Se você tem um inglês, tranquilo, vai ter várias famílias que vão ter interesse em você justamente por isso, pelo inglês. Ah, E boa. aí são, Tem às outra. vezes, muito simples. Boa. E tem outra pergunta aqui, se tem que comprovar algum número de horas com as crianças. Se você, tipo, Não, bate ponto. Não, é tranquilo. não, provavelmente quem perguntou isso é porque conhece o programa de au pair dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, você tem que comprovar, acho que 300 e poucas horas de experiência com crianças antes de ir para Nossa. ser validado. Aqui, você não precisa Ah, comprovar. sim, isso seria antes, no caso, antes de você ser Isso. escolhido para ser au pair. Ah, É como tá. se fosse um requisito, eu acho. Sim, entendi. Pensei que era durante o programa que você teria que comprovar que você está realmente ficando com as crianças, alguma coisa nesse sentido. Não, não. Eu acho que nenhum dos dois, no caso, aqui na França, precisa. Mas eu sei que para os Estados Unidos você precisa comprovar horas de cuidado com criança para se candidatar para o au pair. Então, na Ah, agência, porque nos Estados Unidos tem agência. Então, você tipo, tem que comprovar isso no seu perfil, assim, por aí. entendi. Inclusive, tem uma pessoa aqui perguntando, a Viviane, se você organizou tudo ou se foi por agência. E como você tinha falado, né, para a Europa geralmente não tem agência. Isso. Eu não, por exemplo, todas as meninas que eu conheço que estão aqui, nenhuma veio por agência.
É tudo Hum. você direto com a família e com o consulado, né, da França. Ah, show. A Julie tá perguntando como é o seu relacionamento com a família, se eles lhe tratam como parte ou como uma empregada, como é que funciona? Hum. Então, na minha família, isso eu acho que é o mais importante, assim. O intercâmbio de au pair, ele pode ser muito bom ou ele pode ser muito ruim. Tudo vai depender da família. Então, por isso que quando alguém me perguntar, eu quero ser, tipo, eu acho que eu quero ser au pair, o que você acha que é o ponto importante? É escolher a família com muito cuidado, sabe? Às vezes a gente tá com pressa, tipo, eu quero ir pra Europa amanhã. E aí aceita qualquer, né, opção que a gente tem. E isso pode acabar com seu intercâmbio, de verdade, assim. Tem muitas meninas que passam apuros, assim, não de perigo, né? Mas assim, de não, a família não cumprir os horários, enfim, abusar Sim. mesmo, porque você tá ali morando com eles. A minha família, como que foi o meu processo para escolher eles? Alguns dos meus critérios era que eu queria famílias que já tinham tido au pair antes e que eu pudesse conversar com os au pairs antes para ter a opinião deles, né? Eu acho que isso é um ponto principal. Se você estiver procurando uma família e ela nunca teve au pair antes, eu já acho arriscado. Não por ela ser ruim, mas ela não vai entender o que o au pair não é uma babá, sabe? Enfim, Sim. que é diferente. Eles não têm uma E também, experiência para fazer a comparação, né? exatamente. E, por exemplo, a minha família, eles me tratam. Eles até gostam até demais de eu fazer parte do todo. Então, tipo, chamou pra Natal, dá presente de Natal, de aniversário, faz bolinho no meu Ai, que fofo. aniversário. Sim, é muito fofo. E eu moro com a família, tipo, eu moro na casa aqui, né? Eu, tipo, no andar que eu moro, tem o meu quarto e o quarto das crianças. Mas um diferencial do All Park na França é que muitas famílias oferecem um estúdio. Então você mora Hum, separado. Você mora ou numa edícula ou mesmo numa kitnet que ela aluga para você morar. Por conta da estrutura das cidades, das casas aqui, sabe? Então, aqui é muito comum isso. A entendi. maioria das minhas amigas, na verdade, moram em estúdio. Então, isso Hum, também eu acho um ponto legal para você, pra, tipo assim, eu na época não achava que isso ia ser tão importante, mas hoje eu vejo assim, se eu fosse ser au pair, eu tentaria escolher uma família que tivesse essa infraestrutura de casa, de assim, morar separado. dentro da casa, você diz, né? De morar separado, porque eu moro Ah, dentro. você prefere morar separado. Sim, entendi. É, eu acho que aí você tem mais liberdade e tal. Sim, Mas sem a, dúvida. mas a relação entre, tipo, a au pair e a família, ela é muito tênue, assim, de, tipo, você é parte da família, você é uma empregada, sabe? Isso vai variar muito de família para família, e isso é um lado ruim da gente não ter agência, porque É. é a gente pela gente. Então, por exemplo, quando não dá certo com a família, você pode sair, trocar, tem todas as leis, né, que cumprem isso. Você tem, acho que, 2 semanas, né, para sair dos dois lados, para romper o contrato. Só que, assim, para você procurar uma outra família, é você por conta, sabe? Não é alguém que vai Sim. estar procurando para você. Então, assim, o principal ponto de atenção é na escolha da família, é escolher uma família que você tenha um currículo ali de tipo, teve uma experiência. Uhum. Boa, boa dica. E aí, estão falando aqui, dá para estudar e ser au pair ao mesmo tempo? Dá sim. Inclusive, eu sou aluna ouvinte, né? Aqui na França. Eu vim para cá já com a intenção de fazer mestrado. Tipo, vou contar um pouquinho Hum, de como foi, por que que eu escolhi o au pair, boa. né? Eu sou da área de políticas, né? Tipo, eu fiz administração pública no Brasil e eu quero seguir nessa área, estudar, me aprofundar, fazer um mestrado na área de políticas. E eu já tinha um encanto pela França, pelas algumas universidades aqui. E para eu já fazia francês no Brasil, só que como eu trabalhava junto, eu não conseguia me dedicar o quanto eu precisava para conseguir o nível. Então eu falei assim, eu preciso melhorar meu francês, fazer um intercâmbio na França com melhor custo-benefício. Por isso escolhi o au pair. E aí, como eu também já tinha essa ideia de mestrado, eu já vim para cá e já me matriculei no aluno ouvinte. Então, hoje eu sou au pair e assisto às aulas do mestrado que eu quero fazer agora a partir de setembro. Então, meus horários aqui na França, a gente trabalha até 25 horas semanais. No contrato, não pode passar disso. Ou só se você ganhar mais, se você combinar com a família. Mas, assim, o máximo é 25 horas semanais. Por isso que a gente ganha pouquinho, que é 80 euros também, semanais.
Certo. Mas aí, no caso, a questão da hora, você decide com a família como é que vai dividir esses horários, não é isso? Isso mesmo. Normalmente, as crianças aqui na França, elas estudam o dia inteiro. Então, por exemplo, minha criança, eu levo eles para a escola tipo, às 8h30, né? Então, eu trabalho das 7h30 da manhã às 8h30 da tarde. Das 7h30 da manhã às 8h30 da manhã. Uma horinha de Sim. manhã, que é para levar eles para a escola. E na hora que eles voltam da escola, que é das 5 da tarde às 8 da noite, que é quando os pais chegam. Ah, entendi. Então, Então, 4 horas mais ou menos por dia, não é isso? exatamente. A não ser na quarta-feira, que aí as minhas crianças não. Uma das minhas crianças não tem aula. E aí eu fico o dia inteiro com eles, Ah, praticamente. entendi. E são duas Então, crianças, no caso? eu tenho dois, um de 9 e um de 12. Eu tenho, né? Meu filho. Já sente mãe, já se sente Já mãe, né? tem, né? Mas e aí, como é a sua relação com os meninos? Assim, é tranquilo? Eles dão muito trabalho? Sim, não, eles são muito tranquilos, assim, o meu de 12, ele já é um adolescente, né? Então, ele gosta de ficar no quarto dele, gosta, tipo, ele é muito nerdinho, assim, sabe? Aí ele fica lendo, essas coisas. Mas no começo eu tive bastante problema, principalmente com o mais velho, para me adaptar, assim, porque um dos meus papéis com ele era, tipo, a lição de casa, né? Só corrigir. Só que ele é muito nerdinho, então ele já faz tudo sozinho. Ele ficava, tipo, eu não preciso, sabe? Que ninguém olha. E eu não podia. E eles não. Aqui é bem diferente dos Estados Unidos, assim, tipo, de celular, internet, de videogame, eles não podem usar. Eles podem usar uma hora por semana. Tipo, é super Nossa, restrito. bem rígido. Sim. Mas assim, eles são super educados, tipo, assustadoramente educados até. E é tudo tranquilo, assim. Claro que tem pontos ruins, né? De, tipo, fazer birra, bater a porta. E aí você fica, meu Deus. Só que eu sou também muito tranquila, então eu nem me importo muito. Mas, assim, Ah, se me, que legal. se me perguntarem qual que é a parte mais difícil do au pair, é cuidar de criança. Porque mesmo que você goste de criança, é muito difícil cuidar de criança. Eu imagino. E ainda mais porque não são suas. Então, tipo, você não pode bater, você não pode castigar, não pode punir, então Exato. E você não dificulta. sabe como. Porque ainda mais quando você chega, tipo, agora tá muito tranquilo. Se a gente estivesse fazendo essa live quando eu cheguei, eu ia ficar assim. Eu não sei o que Nossa. eu faço. Porque no começo você fica, meu Deus. Aí o bom também, que eu tive uma sorte, assim, que eu fiquei muito amiga do ex-au pair, porque ele mora aqui ainda na França. Tipo, ele virou estudante. Ah, Ele faz mestrado hoje aqui. Então ele me dava várias dicas, né? De tipo, ó, deixa ele assim, que dá 5 minutos ele fica bem. E aí eu fui ai, que aprendendo. legal. Pelo menos você teve essa sorte de encontrar alguém para já dar as dicas aí. Sim. Ai, foi muito bom. Vamos ver aqui as perguntas. A Tarsila está perguntando do nível de francês para ser au pair, mas como você falou, o visto exige o A1, né? Então, o francês Isso. básico mesmo. A Julie está falando, é verdade que as crianças francesas são mais educadas? É assim, tem de tudo, né? Uma coisa que eu vejo aqui é que, porque, por exemplo, se minhas amigas estiverem me assistindo e eu falar que sim, elas vão falar, ó, olha que mentira, Letícia. Mas as minhas são, eu acho que assim, uma coisa as famílias aqui em geral, elas são mais rígidas que quando a gente compara nos Estados Unidos, sabe? Assim, de horário, eles são mais chatos com estudo, principalmente essa coisa de videogame, então eles têm mais regras, as crianças, desde cedo. E eles são muito independentes. Tipo, eu cuido de dois grandes, mas amigas que cuidam de crianças de 5, 4 anos, é assim, assustadoramente independente já, sabe? O meu, por exemplo, de 12, ele vai e volta sozinho da escola de transporte público. Tipo, até porque aqui é tranquilo. Mas se eles são mais educados. Eu acho que vai variar de família para família. Por exemplo, quando você estiver na escolha da sua família, você vai fazer entrevistas, né, por Skype com eles. É muito importante você perguntar como eles reagem a certas situações. Por exemplo, quem tiver interesse, já é legal entrar nos grupos, porque nos grupos a gente já tem as perguntas certas que você tem que fazer para a família. E ver como eles reagem a certas Isso perguntas, sabe? nos grupos do Facebook, você diz sobre au pair? Isso, isso. Boa, boa dica. Viu, gente? Já vão entrando aí nos grupos do Facebook, quem quer ser au pair. E Isso a mesmo. Viviane tá Viviane tá perguntando como você fez o contato com a família. Mas foi pelo site, não foi que você mencionou no Isso. começo? Aham, foi isso. Pelo All Pair World.
Ok, Mas boa. tem várias Tá. famílias também que estão no nos grupos do Face. Certo. E você diria que é mais confiável pelo site ou pelo Face ou tanto faz? Eu acho que tanto faz. Porque, eu Porque o acho que tanto faz. procedimento é o mesmo, né? O procedimento é o mesmo. Eu acho que o ponto-chave é aquele que eu comentei de, tipo, quais foram as experiências deles, né, já com o Sim. au pair. E se você entrar em contato com o au pair antigo, ver as referências, assim. Sim, muito bom. E a Isabela tá perguntando como é a sua relação com os pais das crianças. Eita. Ai, é muito boa, assim, principalmente com a mãe, assim, ela é incrível. Com o pai eu não falo muito. Ah, Ele é, vamos dizer assim, que ele é um pouco difícil, não comigo, mas com, tipo, ele é muito na dele, assim, fechado. sim. E, enfim, mas com a mãe, assim, eu tenho uma relação ótima. Ela é muito, tipo, flexível e, enfim. E uma coisa legal que eu gosto de falar aqui do programa de au pair na França é que a gente tem muitas férias. A França, ela adora férias. Eu adoro isso. Porque as crianças, a cada 6 semanas de aula, a cada 6 semanas, eles têm 2 semanas de férias. Então, por exemplo, Hum, eu cheguei em agosto. Então, minhas crianças tiveram 2 semanas de férias em outubro, 2 em dezembro, né, do Natal, Ano Novo, 2 semanas em fevereiro, que é as férias de inverno, 2 semanas em abril, que seria as férias de primavera, e vão ter as férias de verão, que é julho e agosto, os 2 meses. E, assim, normalmente a au pair, ela tira férias junto com as crianças. Ou ela tira as ah, 2 semanas, que é o meu caso, porque os meus, eles vão para casa dos avós. Isso também foi um dos motivos de eu escolher essa família, porque algumas delas te dão só uma semana das duas, né? Que tem. Então, hum, você trabalha uma semana com as crianças e a outra semana você tem férias, nesses picados. E aí isso é legal para viajar, né? Para fazer suas coisas. sim. E é Ah, legal remunerado. também. Uhum, Sim, então eles pagam também pelas férias como se você estivesse trabalhando normal. exatamente. Ai, nossa, incrível. Já gostei. Tá. Então, a Rebeca tá querendo saber se você já falava francês quando você foi e se sua entrevista foi em francês ou em inglês. Eu já falava, já tinha o nível B1 quando eu vim. Mas é aquela coisa, assim, eu achava que falava, né? Mas aí a minha entrevista Na foi em francês. prática. Quando eu cheguei, eu não sabia, principalmente vocabulário, né? Tipo, de Uhum. comida, utensílios da cozinha, rolava muita mímica, assim. Nossa. E o bom é que a mãe da família, ela fala espanhol. Então, assim, e o pai fala muito bem inglês. Então, rolava, Ah, tipo, então, isso, écoutez, aí eles traduziam, tipo, para inglês ou para espanhol. Qual que era a outra coisa? E a entrevista foi e em aí, francês. entrevista. Sim, Francês, porque menina. Nossa. mas isso varia muito de famílias, porque a minha família, ela queria alguém que tivesse nível de francês. Isso era mais importante do que o inglês. Então, por isso, mas tem muitas famílias que fazem entrevista em inglês porque não se importa mesmo se você sabe falar francês ou não, porque querem que você fale inglês com as crianças. Boa. Até como uma forma das crianças também aprenderem, né, outra língua, né? Estimular. Exatamente, ter uma vivência. Mas isso, assim, eu acho Interessante. que tem que tomar cuidado para a menina, para quem é au pair, porque para você ver qual que é o seu objetivo, né? Porque muitas Sim. meninas vêm para cá e ficam falando inglês com a família e tudo, e acabam que não aprendem o francês. Então, se o seu objetivo não é aprender o francês, tudo bem, sabe? É ter uma experiência, enfim. Mas se é o francês, é importante você tentar uma família que queira que você fale em francês. Boa, sim, sem dúvida. E aí a Bia tá perguntando se dá para estudar com o visto de au pair, né? E como você falou, dá. Dá, e dá para fazer faculdade também, tá? É que eu sou aluno ouvinte, né? Porque eu ainda não entrei na faculdade, mas dá para seguir a graduação. É complicado com relação aos horários, tá? Tá me ouvindo? Oi, Nathalie. Oi, tá me ouvindo? Oi, tô. Pode continuar. Internet. Tá. Tem problema. Dá para ser estudante, dá para Oi? estudar. Tanto. Bom, eu vou respondendo aqui, até ela parar de travar. Dá para estudar, tanto como fazer uma faculdade ou um curso de idiomas. Mas, por exemplo,
eu fazia o curso de idiomas quando eu cheguei, junto com o aluno ouvinte, né? 2 vezes por semana, 3 horas por dia, porque eu fico a tarde inteira livre. Mas da faculdade também dá para fazer. O problema é conciliar horários, né? A Nathalie deve saber melhor que eu até que muitas faculdades aqui na Europa, os horários são todos quebrados. Sim, Tipo, demais. manhã, tarde e noite. Então, isso É, complica muito. Então, assim, acho que se você tem esse objetivo, você tem que colocar isso claro na entrevista com a família, de tipo, olha, eu vou estudar, vocês são flexíveis, como que vai funcionar os horários? Mas dá para conciliar, porque são 25 horas, né? Então, se vocês acordarem de um jeito que fique bom para os dois, é super possível. show. Olha, então perguntando quanto tempo você vai ficar aí como au pair? Um ano, no caso? Isso, um ano. Então Eu até agora, agosto. meu visto vence, final de julho. Eita, e aí depois, o que é que você pretende fazer? Então, eu até uma notícia nova, eu acabei de passar eu recebi o resultado de um mestrado em Portugal, que eu fiquei vendo. Eita, parabéns! Sim, obrigada. Mas tô tentando outras coisas também, então tô aguardando outros resultados. Mas a intenção é fazer um mestrado, né, na minha área de políticas públicas Sim. principalmente. Então, mas eu ainda não sei para qual universidade eu vou, para qual canto exatamente. Para A qual Fer país até também não sabe, né? para qual país também não sei. Vai depender dos Bom. resultados que saírem aí. Mas a Mas, princípio vai ser ah, Lisboa hoje. hoje não, mas vamos aguardar aí para tomar a decisão, né? Vamos E aguardar, aí, E as mas aí no... candidatas. Pode falar, desculpa. Não, pode falar, vai, pode falar. Não, não, as candidaturas, né, para fazer faculdade aqui na França, elas têm dois procedimentos. Se você está no Brasil, você tem que fazer pelo Campus France. Se você está na França, você faz diretamente pela universidade, como se você fosse um francês. Então é a mesma, a maioria, né, na verdade, das universidades. É uma plataforma que chama e-candidat, que é basicamente uma plataforma online que você anexa seus documentos e tal. Os documentos são basicamente os mesmos que se você estivesse no Brasil, então não tem muita diferença. É só mais chatinho, né? Porque aí você tem que fazer, tipo, uma candidatura para cada universidade. No Campus França você faz uma geralzona. Ah, E assim, aí você tem que entrar em contato com as universidades para ver qual o prazo, cada universidade tem um prazo. Então é mais difícil de se organizar. Mas o processo em si é tranquilo, assim. sim. E no caso, você pretende conciliar o mestrado com o au pair? Foi uma pergunta aqui. Ou você vai parar de ser au pair e vai fazer só o mestrado? Não, vou parar de ser au pair. Porque igual até muita gente perguntou, né, se dá para ser estudante e au pair. Eu acho que assim, se você quer estudar idiomas, aí compensa. Mas se você quer fazer uma faculdade, eu não vejo muito sentido você fazer a faculdade e o au pair junto, na minha opinião. Até porque quando você tem um visto de estudante, que quando você faz faculdade, você pode ter esse visto de estudante. Você pode trabalhar até 20 horas semanais, né? Legalmente. Então, por exemplo, você pode trabalhar de babá, que ganha mais do que o au pair. Então, não faria sentido, sabe? Por mais que seja em Sim. Paris, que o aluguel é um absurdo aqui, mesmo assim eu acho que não precisaria, sabe? Só se você realmente quisesse, porque de alguma forma às vezes pode ter mais conforto também, né? Porque as E a famílias. questão da experiência também de estar numa família, né? Eu acho que Exato, é isso se você quer muito ter. relevante. Sim, então acho que. Enfim, é uma decisão muito particular, mas assim, Sim. muitas vezes para você escolher quem escolhe o au pair é mais pela oportunidade de, né, estudar fora, viver a experiência que você não tem, porque você não tem outro visto, etc. Uhum, entendi. Boa. Tá. E a questão, Cami está perguntando a questão da experiência com criança, né? Que você falou que isso só é para os Estados Unidos, né? Para o programa de au pair dos Estados Isso, Unidos. de comprovar a experiência que já cuidou de crianças, só para os Estados Sim. Unidos. Boa. Tá. E entrando mais nessa parte aí dos estudos, como foi que você conseguiu, assim, ser ouvinte de um mestrado? Como foi Ah, esse isso é legal de processo? falar, que muita gente acha que, né, tem muita gente que vem falar comigo, Lê, mas como que é o processo seletivo para ser aluno ouvinte? Não existe processo seletivo, é Hum, basicamente uma inscrição mesmo. Então você boa. entra no. Existe um site aqui na França que chama Trouver Mon Master, que é Trouver Mon Master.
Você pode escrever aí nos comentários para facilitar? Ai, posso. Deixa eu escrever. Fica mais fácil. E esse site, você coloca, por exemplo, a sua área de estudo. Calma aí, tô escrevendo aqui. Você coloca a sua área de estudo e aí ele vai te mostrar todas as universidades da França que tem a sua área de estudo, né? Então, por exemplo, a minha área de políticas públicas. Eu acho que eu escrevi certo. Trouvemos mostrar. A minha, por exemplo, coloco ciências políticas, não sei. E aí aparece todas as universidades que têm ciências políticas da França, de todos os estados e tal. E aí eu entro no site das universidades e digito e procuro sobre auditeur libre, que é o nome de aluno ouvinte aqui na França. Vou escrever aqui também. Só pra galera ver. E aí cada universidade vai exigir alguns documentos. Mas é coisa muito simples. Passaporte ou visto, você tem que comprovar que você tá legal no país, né? De alguma forma. Ou você tem um visto férias-trabalho, que é um visto que muita gente tem aqui, ou é o au pair, enfim. E o currículo e alguns pedem carta de motivação. O meu pediu porque eu quis ser aluno ouvinte de Master 2, né? Tipo, segundo ano de mestrado. Tá. E eles são mais chatinhos. Mas, tipo, graduação, eles nem pedem a carta de motivação nem nada. Tá. E questão de histórico, diploma, eles chegam a pedir? Não. E porque você também, assim, uma coisa que é legal, o aluno ouvinte, ele não tem status de estudante. Então, você não vai ter nenhum diploma, nenhum certificado que você, né, que você foi aluno. Nossa! E você paga uma taxa na minha universidade foi 150 euros o ano, tipo, para você assistir todas as aulas, tá? Então, assim, o aluno ouvinte, ele é realmente só para você aprender com o curso ali, para você ver, no meu caso, por que eu quis ser aluno ouvinte? Porque já era um mestrado que eu tinha em mente que eu queria fazer, e aí eu queria me certificar que o meu nível de francês era suficiente para entender as aulas, porque para mim é um investimento muito grande passar mais 2 anos, né, fazendo mestrado aqui na França. Eu imagino o quanto é difícil. E aí a dinâmica da aula, de como é. Eu lembro quando eu cheguei na aula, eu cheguei com meu caderninho e um caderninho e um lápis. Eu lá, Bela, vi todo mundo com um Apple, né, um Mac, abrindo, e o professor falava e todo mundo assim, até o que ele respirava anotava. É desse jeito. Aí, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí eu não entendia nada que eles falavam. Eu falei, pronto, acabei. Porque eu pedi demissão do meu trabalho para vir para cá, né? Tipo, eu tinha um bom trabalho. E aí eu fiquei assim, o que eu fiz na minha vida, né? Que eu nem sei se eu quero mais o mestrado agora. Já me arrependi de estar aqui. Já me arrependi, porque tipo, tudo foi traçado para eu fazer o mestrado. Mas aí com o tempo não, com o tempo fazendo amigos na sala. Você vai se acostumando. Você vai se acostumando, você leva o seu notebook, aí você anota, e aí as pessoas te passam as coisas também, enfim, e aí as coisas ficam fáceis, não é só o primeiro choque. Mas por exemplo, para mim foi muito bom, porque agora, né, se eu começar o mestrado, eu já não vou levar um choque tão grande, já vou ter mais porque você já sabe como é que familiaridade. funciona, né, as aulas. Sim. E vou logo adiantando também que na Então, Europa toda é esse sistema, viu? Então, para onde você for, se acostume, que é sempre no computador, sempre digitando. Eu também tive esse mesmo impacto quando eu cheguei na Itália. porque no Brasil, na minha faculdade, tinha professor que nem gostava que usava o computador na sala. Não, na minha faculdade o pessoal não levava o computador, não. Era todo mundo nos caderninhos anotando. Gente, agora na Itália que eu vejo todo mundo bem rapidinho. E eles digitam exatamente o que o professor tá falando. Eu fico impressionada como eles conseguem ser tão rápidos. Meu Deus. É muito. E eu fico assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas aí agora eu já tô mais acostumada, porque aí você vai pegando o jeito, assim. Aos poucos você vai se acostumando. Mas que legal também. E aí, você também se aplicou para esse mestrado? Tá esperando também? Me apliquei. E uma coisa que é legal, assim, aqui na França, o valor, né? Vamos falar de valores de mestrado. Para quem não. Desde 2018, tem uma lei que as universidades podem cobrar um valor diferenciado para alunos estrangeiros. E esse valor, ele é um absurdo. Por exemplo, antes, a graduação era 170 euros o ano, a graduação, né? Para todo mundo, seja estrangeiro ou europeu.
E o Nossa, mestrado era muito barato. 200, muito. A França e a Alemanha são os países mais baratos, assim, para estudar aqui na Europa, de graduação. E o mestrado era 250 euros o ano também, tanto para estrangeiro quanto para europeu. Mas, desde 2018, muitas universidades podem ter aumentado o valor para 3.700 euros o mestrado para estrangeiros e 2.700 a graduação. Mas isso por ano Por ou ano. todo? Por ano. E é um valor, é tipo um aumento, sei lá, de 800%, sei lá, é bizarro. Só que muitas faculdades ainda não aumentaram. Por exemplo, eu tô me candidatando, sei lá, para 8. Das 8, só 2 aumentou. Entendi. Essa taxa. Isso é uma boa. Então, muitas outras ainda continuam com a taxa inicial de 250 euros. Bom saber. Na Itália também é nessa faixa de valores, entre 3.000 e 2.000. Então, assim, eu já acho barato em relação a outros países, mas também não deixa de ser um pouco caro também, né? Quanto que é? Desculpa. 2? Em torno de 2.000, 3.000 euros também, o ano. Ah, tá. É. É igual Então, Portugal e Espanha, eu acho, parecido assim. sim. Agora, tipo, o Reino Unido é exorbitante, é em torno de 18 mil libras. Eu fico Sim, cheia. é bizarro. É um investimento grande. Exatamente. Pois é. Aqui, então, a Isis está perguntando se as aulas são em francês ou se tem algum mestrado que é em inglês. Tem mestrados que são em inglês, né? Tem muitas faculdades aqui, na verdade, que tem aulas em inglês. E aí depende, tipo, de você escolher e você ver qual universidade. É porque varia muito do curso, né? Então, tem cursos que vão ter, cursos que não. Então, mas Sim, tem sim, muitas. tem muitas opções, né? E a Bia tá perguntando se eles oferecem bolsa. Tem também essa opção? Tem duas bolsas muito famosas, né, aqui da França, que é a Bienvenue en France e a Eiffel, Bolsa Eiffel. São duas bolsas que são por meio do Campus France. A Eiffel, eu não tenho certeza, mas eu acho que a Eiffel você precisa estar morando no Brasil quando você aplica. A Bienvenue en France não, você não precisa. E aí tem essas duas grandes bolsas. Mas também tem, que aí essas bolsas são do governo francês para estrangeiros em geral. Mas também tem bolsas particulares das universidades, né, de apoio. A França, ela tem a França em si, o país inteiro em geral, ele tem uma política assistencialista muito boa, assim. Então, por exemplo, tem o Cruz, né, que a gente chama que tem nas universidades, que é tipo, tem bandejão, tem auxílio à moradia, tem um órgão aqui na França que chama CAF, que é um órgão francês que ele dá auxílio para todos estudantes para moradia. Então, tipo, auxílio de 100 euros o mês. E não independente de você ser estrangeiro ou não. Tipo, todos os estudantes que eu conheço aqui recebem o CAF. E é fácil de conseguir? Sim, o que varia é o quanto você vai conseguir de valor. Porque, por exemplo, você tem que tipo, quanto mais você mostrar que você precisa, né, do dinheiro, quanto mais você comprovar que você A precisa renda, e no tal, caso. a renda, isso. Aí mais apoio você tem. Eu não sei qual é o máximo que eles dão, mas dos meus amigos, acho que o meu amigo que mais recebe 120 euros mensais. Mas eu tenho amigos que recebem só 80, 70, então Mas varia. não deixa de ser uma ajuda também. Eu acho que qualquer ajuda quando a gente tá fora é bem-vinda, viu? Com certeza, Sem sim. dúvida. Isso não tem a ver com bolsa, tá? O CAF é um direito de qualquer estudante na França, seja estrangeiro ou francês. Bom saber. O pessoal aqui tá pedindo pra deixar a live salva. Gente, não se preocupe, vão estar lá no meu feed, viu? Estudando no exterior, vocês olham depois lá. Tá, Uhum. gente? Ó, a Angela tá falando. O CAF tem que ter cuidado porque precisa de visto que tenha tire de séjour, que é o tipo de visto. Vocês sabem que tipo de visto é esse? Então, o título de séjour é tipo assim, por exemplo, se você já é estudante, você já consegue um título de séjour. Se você comprova. O tipo D, eu não sei pela letra, assim, mas eu sei que, tipo, minhas amigas que têm o visto de estudante, né, na faculdade, elas já conseguiram comprovar por ele. Então, boa. Tá. Estão perguntando, e provavelmente deve ter que pagar o visto, acho que é o visto aqui, a Camis. Sim, o visto de estudante, né, no caso. O visto de estudante, tanto de au pair, os dois têm que pagar.
O de au pair é 100 euros, o de estudante eu não sei. Certo. Mas aí, no caso, como você já está aí, caso você decida ficar para fazer o mestrado, você precisa voltar no Brasil para tirar o visto ou você pode tirar daí mesmo? Então, esse está sendo um dilema, né? Porque até então, até março de 2019, o visto de au pair, ele tinha o status de estudante. Você era au pair, mas a França te dava o status de estudante. Então, quando você ia renovar para ser estudante mesmo, era só uma renovação. Como agora o nosso status, o nome do visto está escrito au pair, eles não sabem responder essa pergunta, né? Mas eu acredito que eu consiga renovar daqui mesmo. E poucas meninas têm esse visto novo, assim. Poucas renovaram esse visto para estudante. Então, eu não sei como dar. Eu sei que uma coisa que acontece aqui na Itália é assim. Cada órgão fala uma coisa, sabe? Então, se você vai na prefeitura da cidade A, ela vai falar que sim. Na prefeitura da cidade B, talvez não. Sim, espera. Porque Nossa, eu tô meio rouca, na verdade. Mas minha voz é meio assim mesmo. acho que voltou agora. Tá voltando. Minha Gente, internet, mandem perguntas. gente, tá me escutando? Minha internet tá horrível. Ai, meu Deus. Show. Pronto. Tá. Gente, se tem mais alguma pergunta, vamos aí aproveitar os últimos minutos aí com a Letícia para falar mais sobre au pair e estudar na França. Então aproveitem esse momento. Sim. E aí me conta, Letícia, o que é que você assim pretende fazer da vida? Você está aberta às possibilidades de mestrado, mas qual país você ia preferir ir? Já pensou sobre isso? Então, é difícil. Eu não sei ainda, porque, por exemplo, eu gosto muito de morar aqui, mas pensando em Portugal, assim, é mais confortável, né? Tem um Questão conforto de de idioma. tudo, de idioma, de tudo. Então, eu não sei, sinceramente, assim, qual que eu escolheria. Eu sou apaixonada pela França, também, principalmente na minha área de políticas, assim, aqui é excelência, né? Sim. Então, eu acho que eu ficaria na França, né? Pelo idioma e tudo mais, para melhorar ainda mais o idioma. Mas eu não sei. Ainda tipo, uma coisa que eu tô ainda deixando pra. Quando eu precisar decidir mesmo, aí eu falar, tá, decidi. Entendo. É, vamos aguardar esse momento chegar, né? Sim. Tá. Aqui, As, ó. Hum. as perguntas aqui. A Isis, o visto só permite estudar? Ou será que o visto de au pair também permite trabalhar? Não, ele só permite estudar. Ele não te permite ter um outro vínculo empregatício, não. Claro que aqui a gente faz muitos bicos, né? Principalmente de babysitting. Então tem vários aplicativos. Na verdade, isso é o que eu mais ganho dinheiro hoje, assim, aqui. É um aplicativo, tipo, chama Babysitter, é um aplicativo que aí você faz, tipo, você ganha 10 euros a hora fazendo babysitting. Então, tipo, o vizinho Nossa, aqui boa dica, viu, gente? é ótimo. Não, gente, isso tem para passear cachorro, tipo, esses, sabe que não é Nossa, um vínculo empregatício. E aí o mínimo aqui é 10 euros a hora. Então você vai, fica, às vezes eu fico tipo 5 horas com a criança, né? Das 8 a 1 da manhã, não sei, 2 da manhã, os pais voltarem, eu ganho 50 euros à noite, sabe? boa. E E as não crianças precisa estão fazer dormindo. tanta coisa, né? É, Não, as só crianças estão dormindo a passeando. maior parte do tempo. Ai, Então, isso é muito bom. Tipo, dá pra. isso tudo por um aplicativo. Isso, é um aplicativo, tem um específico para passear cachorro e cuidar de animais de estimação, e tem outro de babysitting. Nossa, muito legal, viu, gente? Anotem essas dicas aí. Uhum. Tá, deixa eu ver. A Camis perguntou se foi com a agência, mas como a gente falou, não, né? Tudo sozinho, através do site lá. Isso. A Thalita tá perguntando como fugir das famílias perigo. Eita. Isso é difícil, né? Mas eu vou repetir, é chato assim, mas é porque, gente, esse é o ponto. Família que nunca teve au pair, que não te dá o telefone do au pair antigo, já é família perigo. Já é. Já
já é muito arriscado, sabe? Não vale o risco, de verdade. Então, assim, e tem muita família, não se desesperem, sabe? Principalmente uma coisa importante. Se você quer, você Sim, tem que se organizar para vir em agosto, setembro, que é quando começa o ano letivo e quando as famílias querem alguém. As sim. famílias dificilmente vão ter famílias que querem em dezembro, janeiro, tem menos procura. Então, é legal assim, Por quando causa das começa. férias, né? E recesso. Exatamente. Então, as famílias normalmente querem para o começo do ano letivo. Então, o ideal é você começar a procurar em março para vir em agosto. Boa. Boa dica aí. Tá. E a Ju Borges tá perguntando se você acha difícil ser au pair. Eu, assim, acho que foi uma das minhas. Antes de vir para cá, eu trabalhava com avião militares, né? Nossa. Com militares diretamente. Mas eu não tenho medo de dizer que a minha experiência de au pair foi muito mais difícil, muito mais desafiadora, assim, para Sério? mim, comigo mesma, sabe? Porque, enfim, eu, por exemplo, morar com uma família diferente, não é o trabalho em si, o trabalho de cuidar de crianças eu não vejo muito difícil, até porque as minhas são grandes e bem independentes. Mas, tipo, tudo, assim, você é uma imersão numa cultura, numa família que não é sua, com costumes diferentes. Então, eu acho que é bem desafiador, assim, acho que você coloca muito em prova a sua flexibilidade, sabe? Quando a gente vai numa entrevista e fala que é flexível. Então, pense ao pé, Tá você aí. é Tô flexível, provando que eu sou flexível. Bem isso. Mas eu certeza. imagino mesmo. E até na questão da alimentação também, eu acho que eles que cozinham e você não pode reclamar nem dizer nada, né? É, não, aqui eles são bem tranquilos. Tipo, eu faço uma lista de. Tipo, eles vão no mercado, né? Toda semana eu faço uma lista das coisas que eu quero, tipo, pra mim, assim, de café da manhã e tal. E eu que Ah, faço a legal. janta para as crianças. Ah, Porque eu trabalho com eles, eu cuido das crianças normalmente das 5 às 8 da noite. Então eu busco eles na escola, faço a comida e belezinha, assim. E aí a janta. Mas eu prefiro. A gente combinou isso, é combinado. Eu prefiro que eles me falem o que eles querem comer, do que eu ter que inventar coisa. sim, é. Realmente. E é difícil até porque são culinárias totalmente diferentes, né? É, temperos e tudo. Então eu gosto do jeito que e eles comem é muito. A gente tem essa imagem, né, de culinária francesa. Macarrão com Então, presunto. nossa, gente, não. Sim. Prefiro a nossa culinária típica mesmo, brasileira. Aham. Nossa, assim, nada é melhor. É. Não, na Itália também o pessoal tem muito isso, a gastronomia italiana. É Não, verdade, gente, é só macarrão com molho de tomate, pizza com queijo. Então, prefiro as nossas. com certeza. Pois é. Tá. A Gabi tá perguntando aqui quando começar o mestrado, você vai continuar trabalhando como au pair? Você já falou que não, né? Que Uhum, prefere se dedicar só ao mestrado. isso. Tá. E a última pergunta aqui, E, a arran- Thalita. Oi? não, e arranjar empregos, porque né, a gente pode trabalhar até 20 horas Ah, semanais, sim. então tem outras opções. Pode... Sim, você pretende fazer o mestrado e arranjar outro tipo de emprego também, né? Isso. Para ajudar. Pra man- Boa. E a Thalita aqui pergunta se você mora com a família, se eles disponibilizaram o estúdio. E como você falou, né? Você mora dentro da casa, né? No, Isso. na família. Muitas Com a meninas família. não moram separado, mas eu moro dentro da casa. Boa. Então, estamos chegando ao final. Então, se quiser se despedir aí, falar algumas coisas finais, algumas dicas, fica à Tá vontade. ótimo. Gente, muito obrigada, Nathalie, por a oportunidade de estar aqui. No meu Instagram, eu tô divulgando muitas coisas sobre vários tipos de intercâmbio, né? Dos que eu já fiz, o Worldpackers, o Au Pair e a Bolsa de Estudos que eu consegui de Santander, que tá aberta até dia 23 de agosto. Então, se vocês têm interesse, né? Fiquem à vontade para ir lá no meu perfil, tirar todas as dúvidas. No meu último post, inclusive, tem todas as informações sobre o Au Pair. Eu tenho recomendações, pontos positivos, negativos, enfim, tudo lá. E é Boa. isso. Viu, gente? Sigam lá, Let's no Mundo, viu? E aprendam mais aí sobre au pair, sobre estudar na França. E não, também não deixem de seguir o Estudando no Exterior, para quem quiser ficar Com mais por dentro de certeza. oportunidades no exterior, né? E estudar bolsas de estudo, dicas, e é isso. E estamos aí também. Muito obrigada pela, por essa live, por conversar comigo sobre isso. Adorei, Letícia. Ah, eu também. Obrigada.
Obrigada, imagina. Eu acho